Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade à nossa quarta aula de redes de cooperação, em que vocês já tiveram a oportunidade de fazer a leitura de um capítulo de livro sobre as principais teorias que dão sustentação à escolha de cooperar, nessa pequena apresentação que eu estou gravando para vocês, eu vou falar de uma matriz chamada matriz CPC, que tem como objetivo ser uma ferramenta prática para nos ajudar a tomar a decisão de quando comprar, quando produzir e quando cooperar. As teorias, como as 5 teorias que vocês identificaram no capítulo de livro, elas funcionam como uma lente através da qual nós podemos observar a realidade e tomar decisões. Quem conhece bem uma teoria, ele tem ferramentas para tomar decisões mais acertadas, porque a teoria ela é o resultado de uma longa reflexão, de muitos estudos empíricos que já foram realizados anteriormente e que ela ajuda a, de uma certa forma, predizer qual é o comportamento mais adequado a se tomar numa certa situação, considerando as informações e as variáveis que estão envolvidas. Então, a discussão sobre teorias nessa parte da nossa disciplina, ela é bem importante porque nos ajuda realmente a tomar melhores decisões em relação a quando cooperar ou quando a cooperação talvez não seja a melhor decisão. Até praticamente a década de 80, toda a teoria, o conjunto de teorias na área de gestão era essencialmente competitiva ou enxergava as empresas apenas como concorrentes. E aí, a partir da década de 80, surgem autores como Astley e vários outros autores que eles dizem, olha, as estratégias empresariais elas não precisam ser única e exclusivamente sobre competição. Elas podem ser também literaturas e teorias que tratam de cooperação. Porque as empresas efetivamente formulam políticas em conjunto, muitas vezes, e a partir dessas estratégias e políticas que são formuladas conjuntamente, elas conseguem se beneficiar. Seja aprendendo mutuamente, seja tomando decisões sobre quem vai se especializar em qual parte do processo produtivo, melhorando os fluxos de informações entre as organizações e gerando economias de escala, como já conversamos muitas vezes na nossa disciplina. Então, tem uma virada de chave nas teorias de administração de observar que também é possível para as empresas elas colaborarem e não simplesmente competirem no ambiente de negócios. Isso fica cada vez mais evidente se nós observarmos, por exemplo, setores em que há uma rápida mudança tecnológica, em que as empresas precisam se adaptar rapidamente e talvez sozinhas elas não consigam fazer isso. Então, nesse setor de tecnologia, de telefonia, enfim, de telefones e serviços móveis, a gente vê uma intensa competição, mas a gente vê também uma forte cooperação entre as empresas para que elas consigam resolver problemas que são problemas de todos. Quando vai se definir, por exemplo, um novo padrão tecnológico para telefonia, isso é feito conjuntamente pelas empresas. Elas trabalham conjuntamente no desenvolvimento tecnológico e competem naquilo que elas guardam como as suas próprias competências, os seus próprios recursos internos. Mas então, cada vez mais, com o encurtamento do ciclo de vida dos produtos, também a gente começa a observar uma colaboração maior entre as empresas. Essa visão, a visão tradicional de estratégia, em que a empresa procura resolver sozinha todos os seus problemas de qualidade, competitividade, produtividade e assim por diante, ela dá lugar a uma visão relacional de estratégia, em que a empresa também atua por meio de parcerias para conseguir alcançar os seus objetivos de qualidade, de produtividade, redução de custos, especialização e assim por diante. Então, a própria gestão estratégica, ela muda para uma gestão estratégica baseada somente nos recursos internos da organização, para uma visão estratégica em que eu incluo os atores que fazem parte da minha rede e os recursos que esses atores têm à disposição para, enfim, conseguir tomar melhores decisões e também obter melhores resultados para a minha organização.
A própria noção de cadeia de valor, que na perspectiva tradicional de gestão, ela olha só para dentro da empresa, como é que eu melhoro a minha logística? Como é que eu melhoro as minhas operações? A minha logística de saída de produtos? O meu marketing e vendas? O meu serviço de pós-venda? Como é que eu organizo as minhas atividades de apoio? Recursos humanos, tecnologia, os serviços que eu preciso, o planejamento, infraestrutura, financiamento, enfim. Essa cadeia de valor tradicional, ela passa a ser utilizada também para entender em que momento, ou em que etapas, ou em que atividades da cadeia de valor nós podemos colaborar com parceiros de negócio para obter melhores resultados. O que nós precisamos e o que nós vamos fazer então nessa aula de hoje é entender melhor como funciona uma ferramenta aplicada que me ajuda a decidir quando é que a melhor opção é comprar do mercado uma determinada atividade, um serviço, quando é que eu tenho que produzir internamente ou fazer internamente essa atividade, ou quando eu vou estabelecer uma relação de cooperação. Portanto, a matriz CPC ela é uma matriz bastante simples, ela parte das seguintes informações. Primeiro ponto, uma lista de atividades que são executadas pelo meu negócio, pelo meu empreendimento. E isso é super importante. Nós não estamos falando aqui de produtos ou serviços. Não são os produtos ou serviços que a minha empresa oferece, mas sim as atividades que essa empresa executa. Se eu estou falando de uma escola de idiomas, por exemplo, ela executa um conjunto de atividades que são necessárias para que a empresa funcione. Como, por exemplo, uma atividade central é ministrar as aulas. Mas essa é só uma das atividades que ela executa. Ela executa muitas outras atividades. Contratar professores, avaliar professores, contratar produção de materiais de apoio, ter materiais de apoio à disposição, ela precisa de limpeza, ela precisa de manutenção do prédio, ela precisa de toda uma infraestrutura tecnológica para fazer o seu negócio funcionar, ela precisa de marketing, ela precisa de contabilidade. Então, ela tem uma série de atividades que precisam ser executadas para que o produto final seja entregue para os seus clientes, para os seus consumidores. Então, a primeira etapa da matriz CPC consiste, eu preciso elaborar uma lista de atividades que são executadas para que a empresa consiga entregar os produtos ou serviços que ela quer oferecer. O segundo passo é pegar cada uma dessas atividades e identificar qual é a importância estratégica que essa atividade tem para o negócio da empresa. É baixa importância estratégica, média importância estratégica ou alta importância estratégica. Então, por exemplo, a limpeza das salas da escola de idiomas, ela é importante, mas ela não é de uma alta importância estratégica. Ela tem uma baixa importância estratégica. Precisa ser feita, mas não é o que faz a diferença para que as pessoas escolham fazer inglês ou fazer línguas numa escola de idiomas e não na outra. Então, para cada atividade, faz-se uma identificação da importância estratégica para o negócio da empresa. E no eixo horizontal, eu preciso também, para cada atividade, fazer uma avaliação da competência da empresa. Qual é o nível de competência que nós temos naquela atividade? Baixa, média ou alta? Ou seja, nós somos muito bons para executar aquela atividade, nós somos medianamente bons ou nós não somos bons para executar cada uma daquelas atividades. Com base nessas informações, nós vamos conseguir identificar na matriz quais são as atividades que nós mesmos devemos produzir, fazer internamente, quais nós devemos comprar do mercado, praticamente terceirizar ou simplesmente adquirir do mercado, e em quais delas nós devemos cooperar. Então, reparem na matriz que aquelas atividades que são de alta importância estratégica e a empresa tem uma alta competência no quadrante superior à direita, ela própria tem que fazer. Ela não pode deixar isso para que terceiros executem. Então, isso é a competência central da empresa e ela precisa continuar executando essas atividades.
Na linha de baixo dessa matriz, nós temos um conjunto de atividades que a empresa pode comprar do mercado. São aquelas atividades que têm baixa importância estratégica. Não importa se a empresa é boa ou não em executar aquelas atividades, não faz sentido que ela tente produzir internamente, porque são atividades que não têm um grande impacto para o resultado final do seu negócio. Fazer essas atividades internamente significa que ela está colocando energia em algo que é pouco importante para o seu negócio. Então, é mais adequado que ela simplesmente compre ou terceirize essas atividades do mercado. Agora, quando ela tem que iniciar uma relação de cooperação? Naquelas atividades que são altamente estratégicas para o negócio, mas ela tem baixa competência. Se elas são altamente estratégicas, significa que ela não pode simplesmente deixar um terceiro executar. E ela também não pode tentar fazer se ela não tem a competência necessária. Então, nós temos aí 3 blocos em que a empresa vai buscar uma relação de cooperação com alguém que possa ajudá-la na execução daquela atividade estratégica e, eventualmente, até ela possa aprender a produzir para que no futuro ela faça internamente. Aqui temos, então, uma repetição da matriz, exemplificando novamente a importância de decidir quando cooperar, quando produzir e quando comprar. E aqui nós temos um exemplo que ajuda a deixar mais clara a utilização da matriz CPC. A Dambi Cosulati é uma cooperativa de laticínios da região de Pelotas, bastante tradicional no mercado, e em certo momento do tempo ela percebeu que havia um crescimento da taxa da população brasileira que tem algum tipo de restrição à lactose e que começa a procurar produtos sem lactose. Bom, ela não tinha competência em desenvolver produtos à base de soja ou de algum outro tipo de insumo sem o uso de lactose, e o que ela foi fazer, em vez de ela tentar desenvolver internamente esses produtos ou simplesmente comprar os produtos no mercado, ela corretamente buscou uma relação de cooperação com outra empresa. Nesse caso, ela encontrou uma empresa chamada Olvebra, em Eldorado do Sul, que já é tradicional na produção de alimentos sem lactose. Então, havia uma complementariedade entre essas duas empresas. Para a Olvebra, a parceria também era interessante, porque ela tinha uma baixa capacidade produtiva, e a Cosulati enxergou nesse parceiro, então, o conhecimento técnico necessário para aquela atividade que ela não tinha a competência necessária para executar. Então, junta-se capacidade produtiva da Cosulati com o conhecimento técnico da Olvebra, e isso resulta numa linha de produtos à base de soja que complementa os produtos da Dambi por meio de uma relação de cooperação. Então, esse é um exemplo de como é possível aplicar a matriz CPC para uma relação para determinar quando uma relação de cooperação pode ser mais adequada. Eu espero que o exemplo tenha ajudado a deixar mais claro como utilizar essa ferramenta, e na sequência dessa aula de hoje, nós vamos então discutir um pouco mais sobre a ferramenta e sobre como aplicar essa ferramenta em uma análise de uma organização e sobre as decisões dessa organização entre produzir internamente, comprar do mercado ou cooperar. Obrigado, boa aula e continuamos na discussão.